Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Alguém está falando sobre você. Vamos descobrir então quem é essa pessoa que está falando sobre você e quais são os assuntos que ela está tratando a seu respeito, tá bom? Para hoje temos duas opções. Opção número 1, o cristalzinho ou pedrinha transparente, como você preferir. E opção número 2, o olho de tigre. Vamos abrir o tarô em cada uma das opções. O Panta vai nos auxiliar com características mais específicas dessa pessoa ou sobre o assunto. E depois nós vamos também sortear algumas letrinhas sobre nome, sobrenome e apelido que podem ser referentes a você para confirmar a leitura ou então em relação a essa pessoa que está falando de você. Tá certinho? Lembrando, meus queridos e minhas queridas, trata-se de uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, eu peço apenas que você desconsidere, tá bom? Às vezes a mensagem é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, certinho? Fez a sua escolha? Espero que sim. Se você desejar assistir às duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Deixar esse tarozinho aqui para o canto. Então, você que escolheu a opção número 1, da pedrinha transparente ou cristal, como preferir. Vamos ver aqui quem é a pessoa que está falando sobre você e o que está falando sobre você, hein? Você está sendo pauta de assunto aí, em alguma roda de conversa ou segredos que alguém está contando para outra pessoa. Vamos ver aqui, tarô. Fala pra gente, fofoca. Quem está falando dos meus bonitões e das minhas bonitonas que estão na leitura número 1, hein? E o que está falando? Opa! Como geralmente eu faço, vou abrir apenas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais, tá bom? 10 de espadas. 2 de copas. Alguém está falando aqui de sentimentos. Em relação a você. Olha, o sol, que lindeza! 10 de ouros. Uau! E a justiça. Eita! Gente, tá me falando muito mais do assunto do que da pessoa, tá? Tarô já chegou chegando aqui falando sobre o assunto. Bom, meus bonitões e minhas bonitonas, assim, direto e reto aqui para vocês, o assunto que essa pessoa está falando com outras pessoas a seu respeito é que essa pessoa quer se declarar para você, tá? Assim, o que está mais forte aqui é que essa pessoa já não está aguentando mais, assim, a situação e quer abrir os sentimentos para você. Temos aqui um 2 de copas, o Sol. O Sol traz, né, essa energia de revelação, de trazer às claras o que está escondido, não é verdade? O Sol ilumina. Então aquilo que estava no escuro, com o Sol, começa a aparecer, na verdade. O 10 de ouros fala muito assim de prosperidade, mas também de uma estabilidade. Uma leitura mais amorosa, ele também traz, o 10 de ouros, uma conotação de casamento, de uma união estável. Por quê? Porque por conta da estabilidade, tá? E vemos aqui que nessa carta em específico é uma abundância, né? Porque temos 10 de ouros, temos frutas, né? Que é algo que vai nutrir você, vai nutrir essa pessoa.
Temos um doguinho, né, um cachorrinho, que também fala de uma questão de fidelidade, tá? Então, me diz muito que é uma proposta ou uma declaração mais afetiva, tá? E é até uma questão de justiça para alguns ou algumas que estão aqui nessa leitura, tá? Alguns ou algumas estão esperando há muito tempo que haja uma resolução no campo afetivo. Então, pode ser sim uma pessoa que você já está esperando e ela vem então com essa explicitação, né? Essa verbalização do que está sentindo por você, o que já sente por você, ou então no caso aqui, podem ser pessoas que estão me assistindo que estão esperando alguma resolução no campo afetivo, mas não tem nada em vista. Algumas já estão bem cansadinhas, está achando aqui que o negócio não vai andar, que o amor não é para você. E quando na verdade existe sim alguém aqui que está já cansadinho ou cansadinha de guardar os sentimentos, tá? Uma segunda situação derivada aqui da primeira que eu vejo é que pode ser sim que a pessoa que está falando sobre você está falando sobre a situação de vocês que pode ter ocorrido algum tipo de conflito entre vocês dois, entre vocês duas. Essa pessoa já está cansada dessa situação, mas ela ainda nutre muitos sentimentos por você. E aí então ela está conversando com uma outra pessoa sobre como equilibrar a relação entre vocês dois ou entre vocês duas, tá bom? Então, primeira situação que eu vejo é alguém que ainda não se revelou e essa pessoa então está cansada de guardar esse sentimento e por isso está na intenção de chegar até você, de fazer algum tipo de declaração, né? Ou demonstrar mais, e aí então está consultando uma outra pessoa para saber como que faz isso, se é legal ou não. Às vezes essa pessoa que está sendo consultada, às vezes é uma pessoa que já te conhece melhor, então vai falar, ó, vai por aí ou não, essa pessoa aqui não vai gostar muito disso, né? Seja um pouco mais discreto, ou seja um pouco mais discreta, ou então seja mais explícito, ou seja mais explícita, né? E aí, então, a pessoa que está falando sobre você, ela está colhendo informações, tá? Às vezes pode estar conversando com alguém que saiba mais da sua vida para saber mais detalhes, né, a seu respeito, tá bom? Então, aqui, então, a primeira situação é de alguém que está guardando sentimentos e pretende revelar. A segunda situação que eu vejo aqui é de alguém que pode ter tido algum tipo de desavença com você e está se aconselhando com outras pessoas para saber como que faz para voltar a ter uma harmonia com você, tá? Vejo que nessa segunda opção pode ser tanto no campo afetivo romântico, como também pode ser a questão de um parente ou de uma amizade com quem você teve algum desentendimento, tá? Às vezes amigos se desentendem, mas o afeto que existe na amizade entre vocês dois, entre vocês duas, faz com que essa pessoa pese muito e consulte outras pessoas para saber como que faz para chegar às vezes até você, para harmonizar a situação, quem está certo ou quem está errado, tá? E tentando ver de uma maneira mais justa possível a situação que causou algum tipo de discórdia, tá bom? Então são essas duas situações que eu vejo mais, tá? Digo mais, tá? Aquelas pessoas que tiveram algum problema de desavença, discussão, discórdia, pode ter sido causada por questões financeiras, tá? Então, às vezes, um colega de trabalho, que às vezes vocês se desentenderam no trabalho, pode ser sim um parceiro, uma parceira, mas que por uma coisinha boba, né? Às vezes, quem paga a conta? E aí acabaram discutindo, tá? Mas aí meio que foi a gota d'água. Pode ser sim um parente que você acabou brigando, porque às vezes gastou muito e não era para gastar, ou queria algo e a pessoa meio que
se intrometeu no assunto e aí vocês acabaram se desentendendo, tá? Vejo que tem um componente aqui financeiro importante para que houvesse esse tipo de discórdia, esse tipo de discussão, tá bom? Tá me vindo aqui, gente, também que no caso da pessoa que vai se revelar ainda para você, né, que pretende fazer uma declaração, né, afetiva, demonstrar mais um afeto para você, ah, vejo que pode ter uma diferença financeira entre vocês dois ou entre vocês duas, tá? Não é para todo mundo essa informação, mas o que eu estou sentindo é que algumas pessoas que ainda estão aqui no oculto, que ainda não se declararam, ainda não demonstraram interesse em você, pode ter acontecido que essa pessoa deu uma freada ou ainda permaneceu no oculto porque acha que tem uma diferença financeira com você, tá? Ou a pessoa pode achar que tem muito mais dinheiro que você, ou que você tem muito mais dinheiro que ela, e isso pode ser um empecilho para que haja uma relação entre vocês dois ou entre vocês duas, tá? Vejo também aqui que alguns que discutiram podem ter discutido porque uma das partes, ou você ou essa pessoa, estava trabalhando demais. E aí estava dando muito mais atenção, dedicando muito mais energia ao trabalho do que à relação. E esse foi o motivo da discórdia, tá? E aí então essa pessoa está tentando equilibrar mais a vida para que vocês permaneçam juntos ou juntas, tá bom? Vamos ver se o Panta fala mais características da pessoa, porque o assunto basicamente é esse, tá? Ou alguém vai se revelar para você, se declarar, ou então é alguém que quer fazer as pazes com você. Então vamos ver, ó, a pessoa que tá. Quem teve algum tipo de desentendimento, a pessoa tá bem aborrecida, meio chateada com a situação, tá preocupada, tá? Não tá se sentindo bem. E mesmo aqueles que estão no oculto, ou aquelas que estão no oculto, estão chateadinhos, né? Ou chateadinhas porque ainda não estão com você, tá bom? Então vamos ver aqui o que o Panta fala. Olha, essa carta aqui de Fúria me confirma que houve um desentendimento entre vocês, tá? Para quem é daquela segunda situação, que houve alguma discussão, as pessoas que explodiram podem ter dito coisas que, que não eram bem a intenção, mas na hora do calor do momento acabaram soltando os cachorros aqui e agora está arrependido ou está arrependida, tá? Por isso que a pessoa então está consultando outras pessoas, falando de você para outras pessoas para saber o que que faz, para tentar aqui equilibrar a relação entre vocês dois, entre vocês duas, tá? A pessoa está consultando para ver até assim quem que estava com a razão naquele momento, tá? Não é uma questão de ego, é só para a pessoa entender melhor o que que aconteceu na discussão. E para ver assim, se por exemplo for um comportamento padrão de vocês discutirem sobre a mesma situação sempre, a pessoa está consultando outras ou outros para ver como que as outras pessoas agiriam no lugar dela ou agiriam no lugar dele, tá? O Panta me diz que algumas pessoas, tá? Elas podem seguir muito a opinião dos outros. E por isso, às vezes, dá ouvido demais para as outras pessoas. Por isso que acaba consultando mais as pessoas, tá?
Ou então, essa pessoa que está falando de você pode achar que você acaba dando muita importância para a opinião dos outros, tá? E aí também pode ter sido um dos motivos da discussão, tá certo? É uma pessoa aqui que pode ser muito dedicada ao trabalho, pode ser muito empenhada nas coisas, tá? Especialmente naqueles que tiveram uma discussão por conta de excesso de trabalho, tá? Então, uma pessoa que não mede esforços para conquistar as questões profissionais. Só que aí o que acontece? Se dedica tanto ao trabalho, mas esquece de outros setores da vida, tá bom? Se não for o caso aqui de discussão por excesso de trabalho, o Panta me diz que essa pessoa aqui é uma pessoa de prontidão, tá? Então, se por exemplo for uma questão afetiva, é uma pessoa que vai topar fazer várias coisas com você, tá? Às vezes pode sim já ser uma pessoa que você conhece, tá me vindo aqui, tá bom? Para aqueles que a pessoa vai se declarar. Às vezes você já tem contato aqui com essa pessoa, você percebe que essa pessoa está sempre à sua disposição. É uma pessoa muito cordata, muito gentil com você. Com o que você pergunta, a pessoa se dispõe a te ajudar, né? Se você pede ajuda. É uma pessoa que te incentiva bastante. E aí você tá levando meio que na amizade aqui, tá? Tá na friend zone, né? Como falam, na zona da amizade aqui. Só que essa pessoa tá já ficando cansada dessa situação, porque ela se dispõe muito para você por conta que ela nutre sentimentos afetivos em relação a você. E aí também, se está nessa friend zone, né, nessa questão da amizade, essa pessoa está consultando outras pessoas para saber como que sai dessa situação. Se por acaso, se ela der um passo a mais na sua direção, se isso não vai estragar a amizade que vocês já construíram, tá? Então também a pessoa está preocupada e isso está cansando ela de saber, de imaginar o que pode acontecer se caso ela se declarar para você, ou demonstrar que tem mais interesses em você do que apenas uma amizade, tá bom? Tá me vindo aqui, especialmente para aquela situação que a pessoa pode acreditar que existe uma diferença financeira entre vocês, essa pessoa pode também ter um certo receio de que a questão financeira seja utilizada para estabelecer relações de poder, tá? Se no caso essa pessoa tem muito mais dinheiro, ela pode ficar meio com o pezinho atrás de achar que às vezes você vai querer ficar com ela por conta do dinheiro, tá? Não estou falando que vocês são interesseiros ou interesseiras, mas às vezes a pessoa já está tão acostumada de ter tanta gente atrás dela por conta do dinheiro que às vezes ela pensa, será que você, né, que está me escutando, será que essa pessoa vai se interessar por mim pelo que eu sou ou porque pelo poder que eu tenho, poder financeiro, tá? Às vezes é uma pessoa que já está muito machucada, por isso ela tem esse receio, tá? E se no caso for você que está me ouvindo aqui, tiver mais condições financeiras do que essa pessoa que quer se declarar, às vezes a pessoa se pergunta, né? Será que essa diferença financeira não vai ser utilizada de alguma maneira para exercer poder sobre ela? Aí já demonstra também um pouquinho de baixa autoestima dessa pessoa, tá? Então, por isso também que ela está nesse receio e ainda não se declarou, tá bom? Gente, complicado, né? Ser humano é complicado, não condeno ninguém aqui, porque assim, eu sei que é difícil mesmo, às vezes quando a gente está mais interessado ou interessado em alguém, uma série de temores vem à nossa mente, né? E é normal, porque tudo é questão do ego mesmo, tá? Não é nem que o ego seja ruim, ele está tentando apenas se proteger para não se machucar mais, tá certo? Bom, vamos tirar algumas letrinhas aqui para ver se ajuda na identificação, tá certo? De nome, sobrenome ou apelido. Lembrando
que pode-se que ter o alfabeto inteiro nessa mesa, no entanto, algumas letrinhas estarão mais fortes, tá? De nome, sobrenome ou apelido. Letra M. Vou sortear 9 letrinhas. Letra V. Letra R. Letra G. Letra P. Letra U. Mais 3 letrinhas. Letra Y. Letra W. E letra B. Então, M, V, R, G, P, U, Y, W e B. E aí, pessoal? Conseguiu identificar quem é a pessoa, né? Se bateu aí com quem você está pensando. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritos, comentem. Gosto muito de ter esse retorno de vocês, isso é importante para mim. E, se possível, compartilhem esse vídeo, tá bom? Essas coisas me ajudam bastante. Agradeço imensamente pela companhia de cada um de vocês, cada uma de vocês. Agora eu vou fazer uma pequena pausa para limpar a mesa e daqui a pouquinho nós vamos para a leitura número 2. Se você desejar assistir também, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da pedrinha Olho de Tigre, vamos ver aqui com o tarô quem é a pessoa que está falando sobre você e o que está falando. Na leitura número 1, o tarô já veio fofocando sobre o assunto. Ele não trouxe tantas características assim das pessoas envolvidas, mas pelo tipo de assunto já dá para perceber mais ou menos quem é, né? Agora vamos ver aqui quem que está falando dos meus bonitões, das minhas bonitonas e o que está falando a seu respeito, hein? Vamos lá, tarô, fofoca pra gente. Opa! Lembrando, pessoal, por se tratar de uma leitura coletiva, aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, peço apenas que você desconsidere, tá bom? Bom, como geralmente eu faço, eu vou abrir 5 cartas, tá? 7 de espadas, o mago, 5 de espadas, rainha de copas e 6 de ouros. Bom, tô vendo aqui 2 tipos de situação a princípio, tá? Então deixa eu começar a falar deles aqui. Qualquer coisa, se aparecer outros assuntos, eu abro aqui para vocês, tá bom? A primeira situação que eu vejo é a pessoa que está falando, né, de você com mais uma pessoa, essa pessoa está falando mal de você, tá? E essa pessoa está falando mal de você porque ela tem inveja de você. Inveja do seu jeitinho, inveja da sua capacidade de trabalho, inveja de como você é. E aí, então, ela tenta conversar com outras pessoas, tenta colocar você no assunto, para ver como que as outras pessoas reagem, se as pessoas concordam com as maldades que ela fala, ou
tentar até envenenar outras pessoas a seu respeito, tá? Então, daqui já é o primeiro assunto que eu estou vendo que está sendo tratado aqui. Então, a pessoa que está falando mal falando de você está falando mal de você, por pura inveja, tá? Então, ela está tentando, sim, te prejudicar de alguma maneira. Por quê? Porque senão também não falaria mal de você ou não falaria com uma certa malícia a seu respeito, tá? E aí dá para perceber que é por pura intriga, porque essa pessoa tenta estabelecer uma concorrência com você, tá? E ela não está satisfeita com isso. De alguma maneira, ela se acha inferior a você. E aí, como se acha inferior, o que ela faz? Ela tenta te atacar de alguma maneira. Às vezes não tem coragem de atacar diretamente, né, abertamente na sua frente, e aí tenta te atacar ou te diminuir ao redor com outras pessoas, tá? Então fique muito atenta e tome muito cuidado, né, sobre o que você fala da sua vida para as outras pessoas que você não tem muito contato, ou às vezes tem contato, mas você não sabe exatamente o quanto pode confiar ou não nessa pessoa, tá bom? Ah, o segundo assunto que eu vejo aqui, que a pessoa está falando de você, para outras pessoas ou para uma outra pessoa em específico, é uma situação de que teve um conflito entre vocês dois, entre vocês duas, especialmente no campo afetivo. Tá? Eu afirmo isso por conta de uma rainha de copas. Tá? E digo mais, aqui as cartas, elas não estão tão explícitas assim, mas o que eu estou sentindo muito forte é que houve um desentendimento por conta de ciúmes. Vocês podem ter brigado feio por conta de ciúmes, tá? E aí essa pessoa acha que você está traindo ou sei lá o que apareceu na cabeça dela, se está traindo mesmo ou não, daqui não me compete julgar isso. Mas a pessoa brigou com você por conta de ciúmes e agora está falando ou consultando outras pessoas para entender melhor a situação, tá? E está tentando aqui uma relação mais equilibrada. O seis de ouros traz a imagem de uma balança. Por isso que eu falo que essa pessoa está buscando uma situação mais equilibrada entre vocês dois e entre vocês duas, e também buscando uma situação mais equilibrada internamente. Porque se essa pessoa é muito ciumenta, ela também tem que entender que às vezes é muito mais um monstrinho que ela constrói na cabeça dela do que de fato acontece. Né? Então ela precisa também se equilibrar mais emocionalmente, tá? Então eu vejo que teve um desentendimento muito mais por uma questão emocional. E me foi soprado aqui que muitos se desentenderam por ciúmes, tá? Às vezes essa pessoa, ou às vezes é você que está me escutando que é ciumento ou ciumenta demais. E aí houve a briga, tá bom? Não estou condenando, não estou julgando, só estou trazendo aqui a leitura para que facilite na identificação, tá bom? Tá me vindo uma terceira situação aqui, tá? Então temos a primeira situação de alguém que tem inveja de você, que estabelece algum tipo de concorrência na cabeça dela em relação a você. Às vezes você tá lá de buenas, nem tá sabendo o que tá acontecendo, e essa pessoa tá concorrendo com você. Vai concorrer sozinha, deixa ela lá quietinha, tá? Mas ela pode sim estar falando mal de você para outras pessoas. Inclusive para pessoas que ela sabe que gostam de você. Tá? Para ver se diminui o seu poder, vamos dizer assim, sobre essas pessoas, tá? Mas não vai conseguir, tá bom? Sinto que existem espíritos muito fortes te protegendo. Segunda situação é a pessoa que está falando de você para uma outra pessoa ou para outras pessoas é alguém que houve um desentendimento, especialmente no campo emocional. E eu vejo que para muitos que estiveram nessa situação aqui de desentendimento emocional foi causada por conta de ciúmes, tá?
Então, essa pessoa está se consultando com outras pessoas ou falando da situação para que outras pessoas entendam por que que houve essa briga entre vocês dois, entre vocês duas, ou então consultando outras pessoas para entender melhor o que se passa entre vocês dois, entre vocês duas, tá? E aí chegar num equilíbrio aqui na relação, tá bom? A terceira situação que eu tô vendo aqui, que já para um grupo bem menor, mas me veio, então eu vou trazer aqui para a mesa, é uma situação de alguém que está disputando algum tipo de vaga de trabalho, tá? Me veio vaga de trabalho ou disputando a atenção de alguém. Pode ser alguém afetivo também, tá? Mas eu vejo que é uma situação de alguém que está disputando algo e que existem concorrentes aqui na situação, tá bom? E nessa terceira situação em que você aqui está disputando, eu sinto que é mais você que está me ouvindo, que está disputando algum tipo de situação, pode ser no trabalho ou pode ser a atenção de alguém mais no campo afetivo. Ah, essa pessoa que tem relação aqui com a situação pode ser um empregador ou pode ser o alvo da sua atenção, que você quer atenção. Ela está conversando com outras pessoas a seu respeito. Essa pessoa está tentando colher informações a seu respeito. Por isso que ela está conversando com outras pessoas, tá? Porque tanto na situação de trabalho quanto na situação aqui mais no campo emocional, essa pessoa que fala de você, ela te vê como uma pessoa com grande potencial. Mas como existem outros concorrentes ou outras concorrentes, ela quer ter certeza na escolha que ela vai fazer, porque a tendência a ela é te escolher, tanto no campo do trabalho como na questão afetiva, emocional. Dar mais atenção para você, tá? Mas ela está conversando com outras pessoas para saber mais a seu respeito, ou também conversando com outras pessoas para saber mais a respeito dessas outras pessoas e como que elas te veem, tá? Porque essa pessoa quer ser justa na escolha. Mas você cativou essa pessoa de alguma maneira. Por exemplo, na questão do trabalho, às vezes pode ter concorrentes que podem ser até ter um currículo até um pouco melhor que o seu, ou podem ter saído melhores na entrevista, por exemplo, ou na dinâmica de grupo, né, se for uma empresa. Mas de alguma maneira você cativou essa pessoa, esse recrutador, ou esse empregador, ou empregadora, tá? Porque essa pessoa enxergou em você um potencial. E por isso que ela está tentando colher mais informações a seu respeito e por isso que está falando de você. Tá bom? Se for uma questão mais emocional que você está tentando, né, chamar a atenção ou conquistar alguém, esse alguém tem mais pretendentes, no caso, vamos supor, vamos colocar assim, tá? Essa pessoa já prestou atenção em você, ela já vê um grande potencial em você, no entanto, ela quer saber em que terreno ela está pisando. Por isso que ela está falando a seu respeito para outras pessoas. Às vezes não menciona o seu nome abertamente. Mas sabe quando entra numa conversa e fala, pô, conheci uma pessoa, ela é bacana, assim, assim, assado, ela faz isso, isso, isso. O que, que você acha, né? Para aquele amigo ou para aquela amiga. Mas sem contar o nome do santo. Né? Revela os milagres, mas não fala quem é o santo, tá? Só para ver como que o pessoal reage, qual que é o retorno, às vezes como que se você é bem avaliado ou avaliada, sabe? Para ver se está fazendo uma boa escolha, porque eu acho que a pessoa vai investir em você, tá bom?
Mas essa pessoa precisa primeiro saber em que terreno que ela está pisando, certo? Tá me vindo aqui que na questão do trabalho, tá? Esse recrutador, recrutadora, empregador, empregadora, ela pode ter visto pessoas que até se desempenharam melhor que você, como eu disse, podem ter pessoas concorrentes com currículo melhor que o seu, mas você cativou essa pessoa. Então, ela está tentando ver mais ou menos como que é você, quem é você, com quem você relaciona, porque ela vai te dar uma chance. Ela quer te dar uma chance, ela quer ser generosa com você, tá? Você fala, mas vai querer uma coisa em troca, né? Tipo, não, tem nada a ver com isso, não. É por pura generosidade. Sabe quando você bate o olho, o santo bate? A pessoa gostou de você. Não com interesse afetivo, mas a pessoa gostou da sua energia, gostou da sua postura. Às vezes ela vê que você não tem aquele currículo tanto quanto aquele outro concorrente, mas que você tem potencial ou tem aquele perfil mais adequado para aquela empresa ou para aquela função. Tá? Então você pode ser beneficiado ou beneficiada por conta disso, tá bom? O famoso a pessoa gostou do seu sorriso, a pessoa gostou da sua energia, a pessoa gostou de você. Às vezes nós nos simpatizamos com outras pessoas sem saber porquê, né? E para aqueles que acreditam em vidas passadas, podem ser pessoas que nós já conhecemos de outras vidas. Por isso que a empatia rola de uma maneira espontânea, tá bom? Vamos ver mais algumas características dessa pessoa que está falando a seu respeito, a respeito dos meus bonitões e das minhas bonitonas. Como geralmente eu faço, eu vou abrir 5 cartas. Opa! Família. Eu acho que essa carta tá querendo vir. Então tá bom. Entendi. Vamos lá. Lembra que eu falei da questão do trabalho? Que às vezes você pode estar disputando uma vaga e de alguma maneira você vai ser favorecido ou favorecida? Essas cartas me confirmam, tá? Essa questão aqui do trabalho pode ser sim uma pessoa mais velha, né, que você, uma pessoa muito mais experiente que observou você, né? Às vezes você é um estagiário, uma estagiária, ou você é um trabalhador temporário também, né, uma trabalhadora temporária, e tem alguém com mais experiência que você que está te observando, ou um recrutador, uma recrutadora muito experiente, tá? Que mesmo que você não tenha o melhor currículo e mesmo que você não tenha tido o melhor desempenho na entrevista, ou na dinâmica, ou no temporário, essa pessoa enxergou o seu potencial, tá? Ela entendeu que você vai ser uma pessoa benéfica para a equipe que ela trabalha, ou para a empresa que ela trabalha. E por isso ela está pensando em te favorecer, porque luck é sorte, tá? E a carta 6 de ouros também fala de uma generosidade. Provavelmente você não era para ficar com essa vaga. Mas essa pessoa tá, se ela não é o recrutador ou a recrutadora direta, essa pessoa está conversando com a pessoa responsável a seu respeito para que você tenha mais uma chance. Tá bom? Então essa pessoa está tentando te ajudar. Por pura bondade, por pura empatia com você, tá? Então por isso que essa pessoa está falando a seu respeito. Certo? Ah, para aqueles ou aquelas que eu falei, né, que você pode estar concorrendo aqui com uma situação de questão mais emocional, tal,
lembra que eu falei que você chamou já a atenção dessa pessoa? Ela te vê como um grande potencial afetivo, tá? No entanto, ela sabe pouco sobre você. Então ela meio que tá meio que nas cegas ainda, tá no escuro, tá? Por isso que ela tá conversando com outras pessoas a seu respeito. Como eu disse, muitas vezes não fala seu nome, não fala exatamente quem você é, né? Às vezes só tenta ou não demonstra o porquê que ela está falando, mas ela joga às vezes você no meio do assunto para ver o que as pessoas dizem a seu respeito, tá? Para saber se realmente vale a pena investir. Saving é um tipo de investimento, né? E investir em você como uma parceria. Não estou essa carta aqui fala de família, tá? Não vou exagerar dizendo que essa pessoa quer casar com você, porque ainda é muito prematuro, mas essa pessoa te vê como um potencial para uma parceria de longo prazo, tá? Ah, quanto à primeira situação que eu falei que tem alguém que fala mal de você, por pura inveja, por concorrência, essas coisas, essas cartas daqui do Panta me dizem, tá? Que as pessoas com as quais aquela pessoa fala a seu respeito, fala mal de você, as pessoas já perceberam a intenção daquela pessoa. A única pessoa que está cega aqui na história é aquela pessoa que está falando mal de você. Que não se deu conta que os outros e as outras já perceberam a inveja que a pessoa tem de você. Então, as pessoas deixam até o cidadão, a cidadã falar à vontade, para ver até onde vai o veneno, até onde vai a má intenção, até onde vai a malícia. Não tem aquele ditado que é Pedro que fala de João, aquilo que Pedro fala de João revela mais sobre Pedro do que de João, não é verdade? Então, o que a pessoa está falando mal revela muito mais sobre essa pessoa que fala mal do que a pessoa, o elemento da história, tá certo? Então, as pessoas já sacaram aqui a maldade. Só o cidadão, a cidadã aí que está meio cegueta, que não percebeu ainda, tá certo? Bom, meus queridos, mesmo que não tenha saído muitas características da pessoa, eu acho que pelas situações dá para vocês já meio que saberem o que está acontecendo, tá? Para aqueles que tiveram a situação de conflito afetivo, essa pessoa ela está ainda um pouco perdidinha como que faz para a situação, tá? Porque às vezes a pessoa que é ciumenta na relação fica um pouco cega, tá? Na hora que está com ciúmes. E aí então essa pessoa aqui no campo afetivo que você teve algum desentendimento, especialmente por ciúmes, ela está conversando com outras pessoas a seu respeito para que haja uma harmonia entre vocês dois, entre vocês duas, tá? Para que vocês voltem a ter uma boa relação, tá certo? Vou sortear aqui as letrinhas, lembrando que pode ter o alfabeto inteiro na mesa, tá bom? Mas algumas letrinhas estarão mais fortes de nome, sobrenome ou apelido referentes a você, para confirmar a leitura, ou então referentes a essa pessoa que está falando de você, tá bom? Letra Q, vou sortear 9 letrinhas. O que está me vindo muito forte aqui, gente, é que algumas pessoas que estão falando sobre você, como eu disse, são mais maduras e algumas são grisalhas, tá? E se no caso vocês tiverem aqui a situação pensando numa mulher, para muitos essa mulher tem cabelo escuro, tá certo? Letra P. Letra J. Letra H. Tem pessoas do seu trabalho, tá? A pessoa que fala mal de você pode especialmente ser do seu trabalho, tá bom? E também temos a questão do trabalho aqui para quem está concorrendo a uma vaga que passou por entrevista ou então tá como temporário ou estágio, tá certo? Letra U.
letra C, mais 3 letrinhas, letra B, letra V, e letra Z. Então, Q, P, J, H, U, C, B, V e Z. E aí, pessoal, conseguiu identificar a pessoa que está falando de você, a situação, né? Você conseguiu, ressoou para você? Espero que sim. Qualquer coisa, comente aí para mim, que eu vou ficar super contente em saber, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, espero que tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas e, se possível, compartilhem também. Essas coisas me ajudam bastante, tá bom? Agradeço imensamente pela companhia de cada uma de vocês, de cada um de vocês, e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!